A vida é uma semeadura. Você já deve ter visto isso na palavra de Deus, você pode ter visto isso em posts aí nas redes sociais, mas acima de tudo eu gostaria de saber, você sabe que você experimenta isso todos os dias? Que a sua vida, a minha vida é uma semeadura constante e que não tem outro jeito, nós não vamos conseguir plantar uma coisa e colher outra, não existe essa possibilidade. Então hoje nós vamos começar a falar sobre isso nesta série e eu espero que o seu coração e a sua mente se abra para esse entendimento. Por quê? Uma das leis mais inegociáveis da existência humana é que a vida funciona como uma grande lavoura e todos os dias estamos plantando alguma coisa. Se você quer saber como foi que você chegou até aqui, nesse momento da sua vida, plantando. Emoções, trabalho, sentimentos, reações, escolhas. Você foi plantando todos os dias. Ah, mas por que aquilo na minha vida não funcionou? Você plantou, você decidiu que ia aceitar, você decidiu que ia ser daquele jeito. E por que aquilo funcionou? Porque você resolveu fazer a coisa do jeito certo. A coisa mais difícil para qualquer ser humano nessa vida é entender que Deus estabeleceu esses processos e não tem como a gente fugir deles de jeito nenhum. Pessoal, nossas palavras são sementes, nossas escolhas são sementes, nossos hábitos são sementes, nossos relacionamentos são sementes, nossa vida espiritual é uma semente. E dependendo do tipo de espiritual que você tem, pode ser uma semente muito ruim. E muitas pessoas elas vivem preocupadas com a colheita, mas ignoram a semeadura. Tem gente querendo colher coisas maravilhosas, mas a semente é ruim, está plantando coisas ruins. Não tem como. E eu gostaria muito que nós, como igreja, acordássemos para isso definitivamente. E eu vou mostrar isso para vocês dentro da palavra de Deus. O próprio Deus estabeleceu isso. E a Bíblia ensina que Deus organizou a vida sobre princípios. E um dos mais importantes é este que eu vou falar. Você colhe o que planta. Todo mundo já ouviu falar isso alguma vez na vida, né? Pois é. Você sabia que isso é uma lei bíblica? É uma lei bíblica. O Júlio estava até comentando aqui, gente, eu não estou fazendo apologia à pobreza. Ele está certo. Mas deixa eu acrescentar uma coisa. As pessoas mais miseráveis, espiritualmente, emocionalmente, nos seus relacionamentos que eu já conheci, tinham muito dinheiro. Miséria não é só uma questão de finanças. É isso que o Júlio queria dizer para vocês aqui. Miséria pode ser uma situação espiritual, emocional. Gente com dinheiro, mas muito falida, muito destruída, muito angustiada. E tem gente com dinheiro que é uma bênção. Que é uma bênção. E tem gente que não tem e é uma bênção maior ainda. Porque depende muito do que você planta. E ao escrever a sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele disse da parte de Deus uma coisa extremamente importante. Eu vou citar outros textos bíblicos, inclusive do Velho Testamento, onde Deus fala exatamente isso aqui, mas eu quero ler para vocês o texto de Gálatas, que é o mais conhecido, onde o apóstolo Paulo diz assim: não se enganem, não se enganem. Eu acho tão firme a forma como a Bíblia deixa tudo tão claro, né? Não se engane, de Deus não se... Pois aquilo que a pessoa semear, leia comigo, isso também... Ponto. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem pensa só em si mesmo, quem semeia para o pecado, para a loucura, para uma vida estranha, vai colher isso. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Mas ele não para por aí, não. Ele explica que semear coisas boas não é fácil, mas é possível. E que nós não podemos jamais nos cansar de fazer aquilo que é certo. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, o certo, o correto,
Porque no tempo certo faremos o quê? A colheita. Se não, desanimarmos. Sabe, às vezes você está tentando fazer o certo e vem um lá para te desanimar. É ou não é? Sempre aparece. Sempre. Sempre. Depois eu vou explicar isso aqui para vocês. Sempre aparece. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, diz o texto, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Muita gente acha que fazer o bem é concordar com tudo. Não é. Vocês podem ter certeza que eu, como pastor dessa igreja, se eu tiver que falar, eu vou falar. Se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. Se eu tiver que disciplinar, eu vou disciplinar. Se eu tiver que chamar a atenção com amor, eu vou fazer. E eu não me importo muito se vocês ou quem estiver dentro do processo vai achar que eu estou certo ou errado. Para mim, o importante é estar seguindo aquilo que Deus fala. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Qual é a palavra principal desse texto? É esta aqui. Não vos enganeis. Não pense você que está passando batido porque não está. Não pense você que Deus não está vendo porque Ele está. E não adianta você falar chuchu se no seu coração tem abóbora. Deus já sabe o que está no seu coração. Ele sabe. E não adianta você querer demonstrar uma coisa, sendo que lá no seu íntimo, na sua existência, você faz outra coisa totalmente diferente. Deus sabe, porque Deus não olha a aparência. Ele não está muito preocupado se você é isso ou é aquilo, ou tem tantos seguidores. Ele quer saber do teu coração. Deus sonda os nossos corações. E o que isso significa? Bom, isso significa que existe um auto-engano muito comum, muito comum, inclusive no meio da igreja. Acreditar que nossas escolhas não terão consequências. Elas vão ter. A falta de educação que você fez com alguém, o desrespeito que fez com o outro, o tratamento ruim que você deu, a palavra boa que você deveria ter ouvido e não ouviu, a forma correta de viver que você deveria estar vivendo e não viveu, o jeito de lidar com as coisas boas que Deus te dá e você não sabe, você desperdiça sua vida pensando apenas em você e não pensando no próximo. Tudo isso é um engano, gente. Existem leis inegociáveis e nós vamos passar uma por uma nesta série. Quem está comigo, diga amém. Se prepara. Porque você vai ouvir coisas que podem ajudar você a mudar muita coisa na sua vida. Muita. Mas nós vamos orar e pedir a Deus que, nessa manhã, seu coração seja alcançado por essa palavra. Assentado como você está, feche seus olhos. Pense em você, no que você tem feito com a sua existência, com a sua vida, suas escolhas, suas decisões, seus pensamentos. Pai amado, obrigado por estarmos aqui para aprendermos juntos mais uma vez que o Senhor é Deus que já determinou certas coisas na nossa existência humana, que serão sempre, sempre cumpridas. E que nós possamos entender que por mais que as circunstâncias sejam ruins ou adversas, se nós estivermos na Tua presença vai dar certo. Se nós continuarmos fazendo bem, se nós continuarmos vivendo uma vida digna, boa, acolhendo as pessoas, vai dar tudo certo. Fala conosco nesta manhã, mas fala, Senhor, de um jeito que não reste dúvida em nenhum dos nossos corações aqui, de que é o Senhor falando conosco. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu espero sinceramente que você saia daqui hoje pensando muito sobre as suas atitudes. E se você está sofrendo hoje, me perdoe, você plantou isso. E se você está passando um momento bom hoje, que bom, você plantou isso também. E se você não cuidar do que você está colhendo e não continuar plantando coisas boas, talvez no próximo ano você não colha tão bem assim. Tudo depende muito da maneira como você planta. Agora, eu preciso passar para vocês algumas noções muito importantes. A primeira é essa daqui. Toda colheita começa com uma semente. O que você tem semeado?
Que tipo de semente é essa que você planta todos os dias? Todos os dias. Jesus, ele antes de contar a parábola do semeador, ele estava num lugar muito bonito, ele estava à beira-mar. E quando ele vai contar a parábola do semeador, ele usa um termo que tem a ver com esse primeiro momento aqui. Todo dia você sai de casa para semear alguma coisa. Você consegue entender isso? Diga amém. Eu entendo. Jesus, lá em Mateus 13, ele antes da parábola do semeador, o texto diz, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Imagina que cena linda. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, olha como ele começou essa parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Todos os dias você sai semeando na vida dos seus filhos, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua história, no seu trabalho, na sua vida. Todo dia seu é uma semeadura. E isso é uma coisa que não volta. Ninguém planta uma semente, espera e depois vai lá caçar, cavar a terra, procurando retirar essa semente. Semeou, vai ter que colher alguma coisa. Então toda semeadura, ela começa com a semente. E muitas pessoas esquecem que a colheita nunca aparece primeiro. Ela começa com uma pequena semente. Às vezes eu vejo situações de famílias que foram totalmente destruídas em processos muito estranhos. Mas quando eu começo a ouvir a história, eu percebo que isso não começou naquele dia. Começou há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Foram plantando. E com a nossa vida é assim. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona essa semente de todo dia. Olha só, um casamento saudável começa com pequenos gestos diários. Isso é semente, gente. Pequenos gestos diários. Quer ver outra coisa? Uma vida espiritual forte começa com pequenos momentos de quê? Oração. Todo dia uma sementinha de oração, uma leitura da palavra, e você vai se erguendo. Quer ver outra coisa? Uma família estruturada começa com pequenas decisões de amor e cuidado. Não tenha medo de corrigir seus filhos, por favor. Parece que nós não fazemos mais isso. Não tenha medo de conversar com eles. Não tenha receio de ensinar a palavra de Deus. Não deixe seus filhos em casa. Não deixe. Vocês pensam que eu fui um adolescente bonzinho? Fui não. Tá? Eu dei muito trabalho. E minha mãe, com aquele jeito dela, falava, ou você vai para a igreja, ou você vai para a igreja. Eu já entendia que era melhor ir para a igreja. Às vezes a gente não percebe o que estamos plantando, e lá na frente, quando a colheita aparece, a gente olha para trás e quer corrigir, mas não tem jeito. A semente foi lançada. Ela foi lançada. Olha outro exemplo. Uma carreira sólida começa com pequenas atitudes de responsabilidade. Seja o melhor profissional, seja o melhor funcionário, seja o melhor técnico, seja a melhor pessoa, seja o melhor servo, a melhor serva na casa de Deus. Tudo é uma semeadura, igreja. Tudo. Eu conheço uma pessoa que fez o melhor e não foi considerado. Para com isso. Não nos cansemos de fazer o bem, porque vamos colher. Tem atitude de quem sabe o que está plantando. Tem atitude de quem sabe que está fazendo o melhor. Porque a pergunta não é o que eu estou colhendo, a pergunta é o que estou plantando. O que estou plantando. Por quê? Aí vem outra verdade bíblica. Olha só, toda semente produz segundo sua. Alguém aqui já plantou um caroço de manga e viu nascer um abacateiro? Mas gente, eu pensei que podia. Porque quando vem gente conversar comigo e fala assim, eu passei minha vida fazendo isso, mas eu achei que ia dar naquilo. Não vai não, meu querido. Você passou a vida plantando desordem, péssimas escolhas, e você chega no momento da sua vida que você vai colher o quê? Maravilhas. Claro que não.
Toda semente produz segundo a sua espécie. É aquilo que você planta, que você colhe. Não tem como ser diferente. Então, esse é um dos princípios mais antigos da criação. Deus estabeleceu isso em Gênesis. É que toda semente produz algo semelhante a ela. Semelhante a ela. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 11. Deus dá uma ordem. Ele dá uma ordem para a natureza, mas que vale para a existência humana. Ele diz assim: produz a terra, relva, ervas que deem semente segundo a sua espécie, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Não tem como ser de outro jeito, e a vida é uma grande plantação, uma grande lavoura. Todos nós vamos colher o que plantamos. Todos nós. Quem planta amargura não vai colher paz. Não. Quem planta mentira não vai colher confiança jamais. Jamais. Quem planta egoísmo nunca vai colher relacionamentos profundos. É regra, gente. É lei da vida. E quem planta negligência espiritual jamais vai colher intimidade com Deus. Jamais. Jamais. Por outro lado, quem planta generosidade colhe gratidão. Colhe gratidão. Quem planta honra colhe respeito, gente. Quem concorda, diga amém. Quem planta fidelidade colhe confiança, e quem planta amor colhe relacionamentos saudáveis. É a vida. Não tem como você mudar isso, entenda. Porque essa mensagem, todas as outras que virão nesta série, precisam levar você a pensar sobre o que você está fazendo todos os dias com a sua existência. Olha só, a vida não costuma devolver algo diferente do que recebeu. Jamais. Se você entregou para a vida algo ruim, você vai receber isso de volta. É a vida. Por isso, precisamos observar não apenas nossas intenções, mas nossas ações. Nossas ações. E uma coisa interessante nesse conceito é que eu e você, todos os dias, precisamos escolher o que vamos plantar. Hoje você veio a essa casa e decidiu plantar a palavra de Deus no seu coração. Que ela possa brotar e ser uma semente frutífera na sua existência. Mas aonde você quer chegar? Aonde seus filhos vão chegar? Que tipo de história você vai construir? Porque eu e você, todos os dias, somos como aquele semeador. Nós saímos a semear. Agora, entenda uma coisa muito importante, que é outra lei bíblica. Toda colheita é maior que a semeadura. Isso não te dá um calafrio, não? Que você pode ter plantado uma semente ruim e vai colher muito mais do que você plantou. Ou você pode ter plantado uma semente boa e vai colher muito mais do que isso. Toda colheita é maior que a semeadura. E vou dizer uma coisa. O que isso significa? Significa que ninguém planta uma semente para colher apenas uma semente. É a regra. Você planta uma semente, vai nascer uma árvore, a árvore vai dar frutos, nesses frutos tem outras sementes, então daquela única semente, um monte de outras sementes irão surgir. Que coisa interessante, né? Ou você achou que ia plantar uma semente, essa árvore ia dar um único fruto com uma única semente e você ia plantar de novo? Não. Na vida é a mesma coisa. Olha, você pode esparramar coisas boas e colher muito disso na sua própria existência, ou você pode esparramar coisas ruins. Eu vou te dizer, vai colher também. E para isso Deus estabeleceu o princípio da multiplicação em relação à colheita. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Poucas árvores frutíferas vão nascer. Mas o que semeia com fartura, com abundância, fará o quê? Colherá. Quanto mais você planta, mais você colhe.
Quanto mais você semeia, mais você colhe. Agora, pense no que você está semeando. Pense no que você está plantando. Todos nós precisamos olhar para a vida dessa maneira. Porque é tão interessante esse conceito, meus queridos. Toda semente, ela possui um fator multiplicador que eu vou mostrar para vocês. Agora, eu quero muita atenção de vocês. Olha só, por exemplo, uma palavra de encorajamento pode transformar uma vida em um gesto de bondade, pode alcançar o quê? Gerações. Você já parou para pensar nisso? Que uma pessoa que você ajudou, você mudou a vida não só dessa pessoa, como de um monte de outras pessoas? Agora, você quer ver o inverso disso? Olha só, uma decisão errada também pode produzir consequências muito maiores do que imaginávamos. Porque não é só você que sofre, não é só você que vai pagar essa conta e não é só você que vai sofrer as consequências. É por isso que quando a gente vai semear, quando a gente vai fazer uma escolha, quando nós vamos dar um passo, quando nós vamos pensar em deixar muitas vezes que o nosso espírito humano fale acima do Espírito de Deus, nós temos que pensar que nós vamos colher muito mais disso. O que está sendo colhido hoje foi plantado antes. Então você precisa tomar cuidado com o que você está fazendo. Por isso, a gente precisa tratar nossas escolhas com seriedade. O que nós pensamos, falamos, decidimos, agimos, a maneira como agimos. Porque, gente, você quer ver o cúmulo do cúmulo da falta de entendimento dessa lei inegociável da vida? É quando você diz para a pessoa assim, você está errado, não pode fazer desse jeito, e a pessoa, eu quê? O que foi que eu fiz? Não, eu fiz tudo certo, estava tudo certo. A pior coisa em relação a essa lei de que a vida é uma semeadura é você passar por esse processo sem entender o que você está fazendo. Não só com você, mas com as pessoas em volta de você. Não tem como você depois tirar a semente depois que ela foi plantada. E tem um detalhe, para você que está fazendo tudo certinho, que está olhando para Deus e percebendo sua vida de muitas maneiras. Toda colheita acontece no tempo certo. Esses dias eu ouvi um adolescente falar para mim assim, eu vou parar de estudar e agora eu vou mexer com inteligência artificial. Eu falei, oxe? Porque agora eu vou me especializar, eu vou criar um aplicativo, vou fazer isso e vou ficar rico e vou para o Vale do Silício. E eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse assim, quem aqui conseguiu o que conseguiu ralando muito, levanta a sua mão. Estudou muito, batalhou muito. Parabéns. Uma salva de palmas para vocês. Quer vencer na vida? Tem que ralar muito. Tem que acordar de madrugada, estudar, trabalhar. A vida é uma grande lavoura. É dedicação, é fim de semana, é feriado. A coisa funciona assim. A vida funciona assim. É lei inegociável de Deus. E vai acontecer no tempo certo. Pode ficar despreocupado. Pode ficar despreocupado. Vai acontecer no tempo certo. E eu entendo hoje, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas queiram resolver tudo e traçar planos imediatos. Bom, sempre foi e sempre será. Uma das maiores dificuldades humanas é lidar com o tempo. Queremos plantar hoje e colher, só que não. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo determinado. Eu falo para vocês que uma das coisas mais bonitas da minha vida foi ter vivido as etapas da minha infância, uma a uma, de um jeito muito especial. Quando criança eu brinquei muito, bolinha de gude, pique-pega. Na minha adolescência eu não estava preocupado com outra coisa que não fosse ir ao cinema na matinê de domingo. Quem ia na matinê de domingo?
ali na Rua 8, que eu não aconselho você passar por lá hoje, mas era matinê, assistir os Trapalhões. A gente tinha uma cabeça mais tranquila naquela época e a gente viveu as etapas da vida de um jeito muito especial. Nós brincamos, a gente comia comidinha da avó. Ah, quem tinha um cachorro na infância, levanta a mão. Parabéns, um monte. Deus trabalha através das estações da vida. Tudo tem o seu tempo determinado. Calma, você que está aqui, que está estudando, calma, vai acontecer. Calma. Você que está começando a querer que Deus mude a sua forma de se relacionar, então você começou agora, calma, vai acontecer. Vai acontecer. Eu resolvi agora dar tudo de mim na minha vida profissional. Então, calma, continue fazendo isso. Vai dar tudo certo, no tempo certo você vai colher. É por isso que no texto de Gálatas, o apóstolo Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, observe a expressão, a seu tempo, é no tempo certo. Nós somos atropeladores do tempo. É por isso que muitas vezes essa lei da vida, ela nos pega em cheio e nós sofremos as consequências, porque a gente quer atropelar o tempo. Vai acontecer, calma. Criança dá muito trabalho, não se preocupe, essa criança vai crescer. Vai dar mais trabalho, não se preocupe, vai crescer um pouquinho mais. Vai dar mais trabalho. Mas finalmente cresceram, agora que o trabalho dobra. Só para você entender, ter família, ter vida, ter uma estrutura, tudo isso requer de nós uma semeadura, o cuidado com a semente, para que nós possamos ter a colheita. Aí, observe o tempo. Então, entenda definitivamente, para você não sofrer, existe um intervalo entre a semeadura e a colheita. E é nesse intervalo que muitos desistem. Muita gente desiste aqui. Você começou a fazer uma campanha de oração? Eu já falei para vocês que as campanhas de 40 dias aqui da igreja, na primeira semana, seguindo lá pelo Instagram, tem 2.000 pessoas curtindo. Na segunda semana cai para 1.200. Na terceira semana cai para 800. Eu sei que no fim dos 40 dias tem 300 seguindo ali ainda. A gente vai desistindo, mas não deveríamos nos preocupar com 40 dias, deveríamos nos preocupar com a vida. Com a vida. E com o que Deus está nos ensinando. É gente que ora uma semana e para. É gente que só ora no momento do desespero. São pessoas que não sabem colher uma vida na igreja. Não venha para a igreja só porque você está aflito, aflita. Venha porque a igreja é lugar de comunhão, de aprender, de louvar, de adorar, de orar. Não se preocupe. Se você pretende construir algo grande na sua vida, tudo vai acontecer no tempo que Deus determinar. Fique em paz, fique em paz. A gente não resolve problemas no casamento com alguns dias. E a gente não faz uma mudança pessoal em poucas semanas. Essas coisas levam tempo. O agricultor que é citado na Bíblia, ele confia no processo. Ele lança a semente e sabe que Deus fará o resto. Interessante isso, né? Deus fará o resto. Então, fé é justamente isso. É a gente plantando aquilo que Deus nos ensina e tendo confiança de que vamos colher os resultados. E por fim, vá para casa com esse sentimento. Todos estamos semeando de alguma forma. Hoje você semeou alguma coisa, de um jeito ou de outro. Hoje você semeou alguma coisa de alguma forma. Todos os dias nós estamos lançando sementes. Sementes, palavras, ações, pensamentos, vida,
trabalho, todos os dias nós estamos lançando sementes, criando filhos, cuidando da casa, do casamento, da nossa história. Todos os dias nós estamos semeando. E aí, eu espero que até aqui você tenha entendido tudo isso muito corretamente. E saiba que a questão não é se estamos apenas semeando. A questão é onde estamos o quê? Semeando. Com quem? De que jeito? Quando? Como? De que maneira? Porque o apóstolo Paulo, ele faz uma distinção muito importante lá na sua carta aos Gálatas. Ele diz assim, olha, tem duas maneiras. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá a corrupção. Pronto. Você está pensando só em você, você está fazendo coisas que não deveria, você está conduzindo a sua vida de forma errada, você vai colher exatamente isso. Mas o que semeia para o Espírito, toda vez que a palavra Espírito aparecer com E maiúsculo na Bíblia, é uma referência ao Espírito de Deus. Amém? E toda vez que a palavra Espírito aparecer com E minúsculo na Bíblia, é uma referência ao Espírito do homem, o Espírito que está em nós. Aqui é uma referência ao Espírito de Deus. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Entenda. Todos os dias escolhemos o terreno onde lançaremos nossas sementes. Nós semeamos na carne quando alimentamos orgulho, egoísmo, pecado, ressentimento, indiferença. A gente está semeando na carne. Semeamos no Espírito quando cultivamos oração, bons relacionamentos, vida com Deus, palavra de Deus, obediência, generosidade, serviço ao próximo. Estamos semeando. O problema, então, não é apenas o que fazemos, mas a forma como nós fazemos, o jeito como nós fazemos. Tá? Concluindo, só para você não esquecer, vida é semeadura. Essa é uma lei inegociável. Essa é uma das leis mais inegociáveis da existência. Ninguém escapa dela. Ninguém. Ninguém. Está aí nos jornais para você ver. O tempo todo. O que você planta hoje se tornará parte do seu amanhã. Vamos refletir. As palavras que você diz, as escolhas que você faz, os hábitos que você alimenta, os relacionamentos que você cultiva, tudo isso são sementes.